o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse bom pastor, ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me sacia, ele me faz bem. E chega um ponto desse salmo em que o salmista deixa de falar de Deus na terceira pessoa, deixa de falar do pastor na terceira pessoa e passa a falar diretamente com ele. E é exatamente no trecho em que ele se refere ao vale, o vale mais sombrio e tenebroso da existência humana. A vida humana não é feita apenas de picos de pastos verdejantes, a vida humana não é feita apenas de águas e refrigeram a nossa alma. A vida humana também tem vales, vales profundos, vales sombrios, vales tenebrosos, vales da sombra da morte. E ele, nesse momento, quando ele se vê ou se imagina no vale mais sombrio da existência humana, de sua própria existência. O salmista deixa de falar do pastor em terceira pessoa, fala com ele diretamente e proclama: eu não terei medo. Eu não terei medo diante do vale mais tenebroso que um homem possa enfrentar, que uma mulher, que um ser humano possa se deparar, mesmo naquele momento onde nós nos vemos no fundo, onde nós nos vemos diante da perspectiva da própria morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Reparou a mudança? O Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, Ele me faz isso, Ele me faz aquilo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele, não, porque Tu estás comigo. A percepção, a confiança na presença de Deus é tão grande, que ele é, nesse momento, incapaz de falar de Deus, e passa a falar com Ele diretamente. Essa é a noção de que Ele está presente conosco em todos os momentos da vida, nos momentos principalmente em que mais precisamos dele, em que mais nos sentimos, às vezes, desamparados, sós. E Jesus, então, em João capítulo 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor faz isso por suas ovelhas. O bom pastor é capaz de deixar a segurança, de deixar a sua situação de conforto, de enfrentar o perigo e até mesmo é capaz de sacrificar-se a si próprio para o bem, para a salvação, para o resgate de suas ovelhas que se encontram em perigo ou perdidas, oprimidas, desamparadas. Este pastor vai ao encontro delas. Por quê? Porque ama, porque se importa, porque quer bem, movido por compaixão. A compaixão de Deus, ela é expressa na Bíblia em muitas passagens. Quer sejam passagens do Antigo, quer sejam passagens do Novo Testamento. Mas em nenhum outro lugar você vai ver ela escancarada, ela expressa de maneira assim tão límpida, tão tremenda como na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, como naquela sexta-feira que hoje nós celebramos. Por quê? Porque já havíamos ouvido da boca de Cristo, ele já havia profetizado quando iniciava seu ministério, profetizado diante também de Nicodemos. E ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira
Veja essa expressão. Ele amou tanto e de maneira tão tremenda, tão tamanha, que foi capaz de dar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo fala sobre o amor de Deus nos seguintes termos: quem tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a sua vida até mesmo pelos seus adversários, pelos seus inimigos, por aqueles que não gostam dele? Porque pode ser, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, que alguém se encoraje a dar a sua vida por pessoas a quem quer bem, por pessoas do seu laço mais íntimo e familiar, por seus amigos mais diletos, mais chegados. Mas pense bem, Cristo foi capaz de dar a sua vida, de sacrificar a própria existência e o conforto, por amor de pessoas que não estavam nem aí para Ele. Morreu Ele por nós, sendo nós ainda seus adversários, sendo nós ainda indiferentes a Ele. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu pelo filho pródigo, não arrependido, não aquele que volta para casa, mas aquele que está distante. Fez e pagou um preço altíssimo por pessoas que não querem nada com ele, que viram a cara para ele, que o desprezam, porque Deus não amou uma fatia da humanidade de tal maneira, Ele não amou uns poucos escolhidos de tal maneira. Diz o texto bíblico, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus amou a humanidade de tal maneira, amou a todos indistintamente. Deus é amor. Ama tanto e não quer que ninguém se perca. Ama tanto e não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa, se converta. Ele propicia uma salvação abrangente, inclusiva. Ele convida todos os povos, todas as nações, pessoas de todas as religiões ao arrependimento, à salvação. O preço que ele pagou e o seu sacrifício foi tremendo, e ele o fez por amor a cada ser humano. A luz veio ao mundo para salvar, para iluminar, para espantar as trevas. Ele, Jesus, não veio para condenar ninguém, veio para salvar. Mas o juízo reside no fato de que a luz, tendo se manifestado salvador a todos os homens, há por parte da humanidade muitas pessoas que fazem pouco caso da luz, que preferem as trevas. E Deus respeita. Ninguém vai ser salvo compulsoriamente. A salvação que ele vem oferecer é uma salvação que respeita o seu livre-arbítrio, a sua decisão. Ele te atrai, ele quer te conquistar pela via do amor, pela via da fé. Ele chega salvador, mas as pessoas podem rejeitar. As pessoas podem, inclusive, virar as costas para ele. Perceba que ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Ele não vem num cavalo poderoso, com um exército poderoso para subjugar a todos e a quem quer que seja. Ele vem de tal maneira a poder ser acolhido e aclamado por alguns e rejeitado e crucificado por outros. Perceba que esse é o caso. Alguns dizem, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Outros dizem, crucifica-o, crucifica-o. E numa sexta-feira como esta, Cristo foi crucificado, rejeitado. Fizeram pouco caso dele. E o sofrimento de Jesus é alguma coisa difícil de calcular. Talvez aquele filme A Paixão de Cristo, que chegou a ponto de chocar muitas pessoas pela força das imagens, possa revelar o que tenha sido realmente, de fato, a angústia, o sofrimento, a dor, aquilo que Cristo passou e que bem sabia que passaria
quando estava no jardim da oração, no Getsemane, e quando orava véspera desta sexta-feira, na quinta-feira depois da ceia, quando orava sozinho, diz o texto que a sua angústia foi tão grande, diante da perspectiva do que haveria de passar e de sofrer. Orou até para que, se possível, fosse aquele cálice fosse passado dele, mas submeteu-se à vontade do Senhor, por amor de cada um de nós. E ele suou sangue. Ainda nem tinha começado o quê? O sofrimento físico. E ele já estava sofrendo. Eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza, sem medo de errar. Que a compaixão de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, a compaixão de Deus, foi tão grande por cada um de nós, pela nossa miséria, pela nossa dor. Porque, como eu falei para vocês, o sofrimento na vida é algo muito presente na existência humana. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta miséria, tanta injustiça, tanto medo, tanto pavor, tantas ameaças. Cristo, o Pai e o Espírito Santo têm tanta compaixão que, ao contemplar a humanidade perdida, a humanidade como que sem pastor, a humanidade sofrendo enfermidades físicas, enfermidades psíquicas, enfermidades de toda espécie, injustiça, fome, sede, nudez e todos os horrores, a guerra, a violência, os problemas sociais, a pobreza e todos os males que nos cercam, e todas as desilusões e decepções. Deus, ao contemplar os seus queridos, os seus amados, os seres humanos a quem Ele tanto quer bem, Ele sofreu. Ele já sofria por nós muito antes daquela sexta-feira da paixão. E foi por causa desse sofrimento, porque compadecer significa padecer com. Ele já padecia por nós, ele já se compadecia, ele já partilhava da nossa dor. Aí a ideia de Deus como pastor, o pastor que está conosco em todos os momentos, o pastor que está conosco inclusive, principalmente, no vale da sombra da morte. Pense nisso. Está conosco. E Ele está conosco não apenas teoricamente, Ele não veio estar conosco não apenas, a gente pode dizer assim, no sentimento, alguém que sofre conosco à distância. Não, pelo contrário, Ele assume a nossa condição, Ele desce do céu. Imagina o que é o céu, meus irmãos, o que são as delícias, o que são os prazeres, o que é a felicidade, o que é o conforto, o que é a paz, o que é o céu. Ele deixa o céu, ele é movido, e assim sabemos pelo texto que já foi mencionado. Deus amou o mundo de tal maneira que ele se autodoou, ele veio a nós, Deus se fez carne, tornou-se Emanuel, Deus conosco em fragilidade, ele veio na condição humana, para partilhar todas as nossas mazelas, para partilhar o nosso destino, a nossa infelicidade, a nossa angústia, a nossa dor. Para pensar em tudo que Cristo sofreu. Ele sofreu dor física. Foi crucificado, foi chicoteado, colocaram uma cruz. Ele sofreu o desprezo. Meneavam a cabeça. Uma multidão, depois de todo o bem que ele fez, ele olha aquela multidão que ele ama tanto, a quem ele quer bem, dizendo para ele: crucifica-o, crucifica. O que fez para merecer isso? Ele sofreu a ingratidão.
Ele sofreu, inclusive, uma decepção profunda com os seus amigos, os seus discípulos mais chegados, que na hora H bateram em retirada. Ele se sentiu, então, abandonado, não apenas por uma multidão que o seguia mais distante, mas por aqueles que o seguiam de mais perto, por gente que ele considerava como parte da sua família mais estreita. Foi abandonado. Ele sofreu sede, ele sofreu fome, ele sofreu humilhação, ele foi exposto como quase nu. Ridicularizado, diminuído. O céu ele sentiu fechar-se. Aquilo que é o vale da sombra da morte, que muitas vezes ao enfrentarmos situações drásticas, limites em nossa vida, chegamos ao ponto da tentação de duvidar que Deus realmente esteja conosco. Onde está a luz nesse vale da sombra da morte, nesse vale tenebroso e sombrio? Naquele dia, naquela tarde, naquela sexta-feira, o céu escureceu-se. Tudo se tornou tão tenebroso. Alguém largado à própria morte. E experimentou isso. O peso de nossos pecados, da nossa culpa, o castigo que hoje nos traz a paz. Assumiu o nosso castigo, a nossa condição, a nossa dor, o nosso pecado, a nossa culpa foi colocada sobre ele, o justo morrendo pelo injusto, e tudo isso fez por amor de mim e de você. E por você, amou a todos nós indistintamente, sacrificou-se, doou-se, por compaixão. Foi conosco ao vale da sombra da morte. Foi conosco para enfrentar o nosso maior inimigo, que é a morte. Ou tem inimigo pior do que esse? Ou tem algo que nos assusta mais do que a perspectiva da própria morte? Ele enfrentou a morte. Ele venceu a morte. Venceu o nosso maior inimigo. Ele já disse: vocês são mais do que vencedores. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Diz Paulo em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 15 e 16, você vai ler. Paulo descrevendo o que foi que Cristo conquistou para nós, o que foi que ele enfrentou na cruz e o que ele conquistou para nós na cruz. Irmãos, hoje nós celebramos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo não aconteceu no domingo da ressurreição. Aquela é apenas a expressão, é o resultado da sua vitória conquistada na cruz. Porque diz o apóstolo Paulo que foi na cruz que ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo. Principados e potestades falam de todos os poderes, de toda a atração, de todo o fascínio, de tudo aquilo que esse mundo tem e oferece, de tudo que é de cativante, de tudo que é de tentador, de tudo que corrompe os seres humanos. Lembre-se que quando Jesus foi tentado, lá no deserto, no início de seu ministério, depois de jejuar tantos dias, sendo tentado pelo diabo, o diabo tenta Jesus nos seus apetites, instintos mais naturais, primitivos, como comer, como beber, autopreservação de si próprio. E Jesus vence, dizendo: nem só de pão vive o homem. Jesus vai vencendo o mundo, vai vencendo as tentações do mundo desde o princípio. Ele tem uma vida de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre as tentações, sobre as atrações do mundo. Ele é tentado também a saltar do pináculo do templo para ser como que engrandecido pela multidão, ao contemplar Cristo sendo amparado por anjos.
o fascínio do poder, do sucesso, da fama, da glória desse mundo, Jesus desprezou. O diabo levou Jesus e mostrou toda a glória desse mundo, toda a riqueza, toda a fama, tudo que esse mundo tem para oferecer. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Jesus venceu cada uma das tentações. E lá na cruz, ele venceu a morte. Ele venceu toda a glória deste mundo. Todos os principados e poderes, triunfou. Quando Jesus desceu à sepultura e encarou o nosso maior inimigo, que é a morte, sabe o que aconteceu? A morte imaginava que estava abraçando um corpo, mas se deparou com Deus, não foi? E ali Jesus venceu o nosso maior inimigo e tornou-se o primeiro dentre os ressuscitados, o primogênito dentre os mortos. Ele abriu as portas para a gente poder passar. Ele é o bom pastor, ele é a porta do aprisco. O véu do templo se rasgou, temos livre acesso ao Pai. Vamos participar da ceia do Senhor, vamos comungar com Deus, vamos comungar com o pão vivo que desceu do céu para ser o nosso alimento, a nossa vida, meus amados irmãos. Ele teve compaixão, pagou um preço, veio até nós e podemos dizer: não temeremos mal algum, porque tu estás realmente, de fato, de direito comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam, e o Senhor prepara uma mesa na presença do meu maior inimigo, que é a morte. Triunfal é a vitória de Jesus.